Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje aqui do Vagando Divagando eu resolvi fazer uma brincadeira um pouquinho diferente. Vocês sabem que geralmente eu costumo indicar alguns livros aqui no canal e assim, faz todo sentido que eu indique livros que eu já tenha lido, certo? Então dessa vez eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe uma listinha de alguns livros para vocês sem que eu tenha lido eles. É muito baseado no hype, muito baseado na opinião que eu conheço de algumas pessoas. Antes de tudo, eu lembro vocês se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá fazer essas indicações aqui de livros que eu não li, mas que eu acho que vão ser ótimas leituras, assim espero. O primeiro livro dessa lista aqui, eu sei que algumas pessoas falam muito bem, mas tem um inscrito aqui do canal que quando viu que eu comprei esse livro aqui lá no último vídeo do canal, lá o unboxing, ela ficou muito empolgada. Eu tô falando da Thay Sampaio e como ela surtou quando viu que eu comprei o Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman. E isso fez a minha expectativa sobre o livro, obviamente, crescer ainda mais. E assim, eu fiquei com muita vontade de pegar quase em sequência, só não pego agora porque tem outras coisas na frente, mas Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartman, é uma grande promessa. Aqui nós temos um grupo de 40 mulheres e elas estão meio que aprisionadas em um porão. Elas são vigiadas por guardas que nunca falam nada. E chega um dia em que misteriosamente algumas sirenes vão soar e por conta disso os guardas vão fugir. Eles não é que vão verificar exatamente, né? Pela sinopse do livro, esses guardas eles vão fugir desse lugar. E ao mesmo tempo que essas sirenes soam e os guardas fogem, as mulheres acabam sendo libertadas, né? As grades, os portões se abrem, elas acabam saindo e nessa saída elas encontram um lugar inóspito, desabitado, acredito eu, e estando basicamente sem rumo num lugar inóspito, inabitado, elas vão ser lideradas basicamente por uma menina, uma criança, e elas vão contar somente com umas às outras, e essa é uma história sobre liberdade. Agora, como é e a que preço essa liberdade vem, eu acho que é o que Eu Que Nunca Conheci os Homens vai entregar pra gente, porque eu acho que tem algo muito misterioso atrás desse livro. Eu não tenho ideia realmente se é uma ficção científica, se é uma distopia, o que é que esse livro tem para entregar de drama também, mas eu fiquei muito curioso com essa sinopse, essa premissa, que é uma sinopse que ela simplesmente pincela ali em cima do que é essa história, do que ela promete. E assim, gente, é um livro curtinho, pequenininho, eu acho que é uma leitura que vai passar muito rápido, enfim, expectativas altas para Eu Que Nunca Conheci os Homens. O próximo livro eu tenho muita expectativa de hype, de indicação de um dos meus youtubers favoritos, que é o Geek Freak, Vitor Almeida. Tenho muita expectativa para ele especificamente, porque ele me lembra, pelo menos na premissa, uma narrativa que eu também já sou muito fã, que é Ecos, da Pamela Ryan. E o livro que eu tô falando aqui é Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. É uma mesma linha do tempo, mas são 3 histórias contadas ao longo delas, mais ou menos como acontece lá em Ecos. E assim, nós temos primeiro uma história lá no século XV, em Constantinopla, onde uma menina ela tá contando uma história de um livro de um cara que deseja se transformar em um pássaro e voar pelo mundo para a irmãzinha mais nova dela. Alguns séculos mais tarde nós temos um outro ponto de vista, e nesse caso é de um personagem que está ensaiando, preparando uma apresentação baseada nessa história desse livro do passado, desse cara que queria se transformar em um pássaro. E num futuro não muito distante, nós temos uma personagem que está dentro de uma nave espacial. Essa personagem está escrevendo em restos de pano, tecidos, uma história que o pai contava para ela. E essa história é a história do cara que queria se transformar em um pássaro e sair voando pelo mundo. E aí eu acho que a graça que tá muito aqui em Cidade nas Nuvens é saber como essas histórias vão se conectar. E eu tenho muita confiança, na verdade, na escrita do Anthony Doerr e na habilidade que ele tem de desenvolver essas histórias, porque a experiência com Toda Luz Que Não Podemos Ver é uma experiência muito semelhante à que eu tive com a menina que roubava livros, dadas as devidas diferenças, o fato de que a menina que roubava livros tem um pezinho ali, só pontinho do dedo no realismo mágico, mas nem tanto. No caso aqui de Cidade nas Nuvens, talvez ele tenha um pouquinho ali o pé de fantasia, ficção científica, não tenho certeza, mas eu quero muito descobrir como essas histórias vão se conectar.
Parece ser muito também um livro sobre livros. Pelo que eu vejo aqui também na sinopse, na continuação aqui da sinopse, é uma história que é meio que uma homenagem aos bibliotecários, a capacidade deles de guardar histórias, de perpetuar histórias por tempos e tempos e tempos. E eu estou muito curioso para saber como é que esse único livro, essa única história vai conectar cada um desses 3 personagens separados por tanto tempo assim. Eu acho que existe uma grande expectativa e é uma premissa muito interessante que eu acho que vocês também deveriam dar uma chance. Eu sinceramente duvido que muitos de vocês não tenham sequer ouvido falar desse livro, ou que já até tenham lido sim, porque é um livro que faz bastante sucesso, recebeu um relançamento agora no finzinho, no início desse ano. Eu acho que foi no início do ano, vai receber continuação também em algum momento desse ano de 2023. E eu tô falando de Porém-Bruxa, da Carol Kiovato. Vocês sabem que eu adorei Árvore Inexplicável, a minha experiência. Então eu quero vir as origens da Carol Kiovato com Porém-Bruxa e quero indicar ele para vocês, caso vocês ainda não tenham lido, não conhecem. É que nós vamos acompanhar a Isis Rossetti. Ela é uma bruxa que vive em São Paulo e ela, por conta de algumas regras, ela não deve meio que se envolver com as pessoas que não têm poderes, né? Existem umas regras e ela tem que cumprir essas regras à risca, porque é meio que atividades sobrenaturais e as pessoas normais não devem ter contato com isso. Mas ela, naturalmente, vai quebrar essas regras. Ela não consegue ver uma pessoa necessitando de alguma ajuda, ela vai lá e quer ajudar. Até que chega um momento em que alguns casos estranhos começam a acontecer por São Paulo. Depois de um caso específico do desaparecimento de uma criança, ela decide ir atrás de investigar para saber o que é que está acontecendo. E aí ela e um grupo de amigos dela vão lá investigar esses desaparecimentos e tem todo esse contexto sobrenatural de fantasia e fantasia urbana. Eu sei que esse livro aqui ele foi finalista do Prêmio Jabuti, então isso significa muito que nós sabemos bem como é a curadoria do Jabuti, dos livros que ganham as premiações. Então o fato de Porém-Bruxa estar nessa lista, ser um livro tão celebrado, inclusive por fãs nacionais, não só de fantasia, mas da galera que gosta de literatura nacional em geral, já é o suficiente para que esse livro aqui ele entre na minha lista de prioridades, assim, para breve, né? Não para agora, mas para muito breve. E, mais uma vez, é um livro curtinho. E conhecendo já a escrita da Carol Kiovato de 2 livros, né, que no caso Árvore Inexplicável e Senciente Nível 5, eu sei que essa aqui vai ser uma leitura muito fluida, rápida, ágil. Eu espero que tenha cenas de ação, porque eu sou fã das cenas de ação, já falei demais das cenas de ação que a Carol costuma escrever nos livros dela. Romance, com certeza, isso eu sei que vai ter. Então, Porém-Bruxa, da Carol, literatura nacional de fantasia, e eu tenho certeza de que de muita qualidade. Aguardem aqui no canal que vai ter vídeo com certeza. Ficção científica militar, vocês já ouviram falar? Pois bem, é disso que se trata Guerra Sem Fim, do Joe Haldeman. É um livro inspirado na Guerra do Vietnã, pela própria experiência do autor também na Guerra do Vietnã, sobre o que são esses horrores da guerra, né? O peso que cada um dos soldados tem que carregar por conta de um conflito que não acaba, basicamente. E no caso de Guerra Sem Fim, do Joe Haldeman, nós temos aqui uma premissa em que o personagem principal, William Mandela, ele é convocado para o alistamento militar obrigatório para fazer parte de um conflito armado com uma raça alienígena. Mas um movimento em falso acabou desencadeando uma guerra que vai durar séculos e séculos e séculos. Acho que é daí que vem esse nome de Guerra Sem Fim. Só que tem assim um elemento extra nessa narrativa aqui, no fato desses personagens estarem participando, guerreando no espaço. A esperança deles voltarem para casa é praticamente nula, porque eles sabem que, por conta da dilatação temporal, espacial, etc., dessas coisas de você viajar pelo espaço numa velocidade específica, quando eles voltarem para casa, eles podem descobrir que, na verdade, se passou assim, o que ele passou 5 anos numa guerra pode ter durado algumas dezenas de anos ou séculos e séculos já tenham sido passados na Terra. Então a esperança de voltar para a Terra e encontrar um dia o que deixou lá praticamente não existe. O Joe Haldeman aqui ele vai dar um foco maior sim no que são os horrores da guerra, no que é o sentido de perda, do que é que a guerra pode causar de peso nas costas de uma pessoa, especificamente aqui do William. Então é um livro que me deixa curioso sim, e ainda mais sabendo que o autor ele tem propriedade para falar desse assunto. Então eu sei que é um livro que tem muito a acrescentar. Eu quero muito saber, assim, sabendo, por exemplo, que é um livro inspirado na Guerra do Vietnã, ver as coisas contraditórias que os personagens, não apenas o protagonista, mas outros personagens assim ao redor, possam fazer por conta disso. Então, gente, ó, recomendo sim que vocês vão atrás de Guerra Sem Fim. Eu sei que aqui é um vídeo de recomendação não lida, mas eu acho que essa
é uma expectativa que a gente pode construir de que seja, de fato, um ótimo livro. Eu falei desse livro aqui também lá no meu último vídeo de unboxing, porque esse é um livro que ele não parece nem um pouco ser o que ele é. E eu tô falando de Os Tapeceiros de Cabelo, do Andreas Ekbach. O que chama a minha atenção nesse livro aqui, o que me faz ter muita expectativa para ele, apesar de uma premissa que parece simples ali no papel, né? Você vai olhar a sinopse dele, você vai achar, ok, parece uma narrativa legal e tal. Mas quando você descobre que esse livro aqui é uma space opera, a minha mente já explodiu quando eu vi a sinopse desse livro aqui. Nós temos aqui meio que um império. Mas a gente sabe, sabendo que é uma space opera, a gente já imagina que é o Império Galáctico. Nesse império existe meio que uma tradição meio arcaica até nessa sociedade, em que os homens das famílias, eles pegam os fios de cabelo de mães, esposas e filhas para criar algumas tapeçarias que vão fazer parte do acervo de tapetes de cabelos do imperador. Até que chega um dia a notícia de que esse imperador caiu. Aparentemente é um boato, mas que vai começar a se provar uma verdade. Então esse império caiu, então todas as estruturas, ainda que arcaicas, começam também a desmoronar ao redor desses personagens. Então você vai ter aqui em alguns momentos a expectativa de que esses segredos possam ser revelados, a expectativa porque essa sociedade, mesmo que galáctica, né, a gente sabe que essa sociedade aparentemente tem capacidade tecnológica de viajar pelo espaço, porque essa sociedade está vivendo sob modelos tão arcaicos, tão imutáveis, sob tradições tão rígidas assim, frágil o suficiente para que a queda do imperador já tirasse o estupor dessa sociedade e eles já comecem a se mover de alguma forma. E tem toda essa questão do mistério do imperador e o fato de ser um space opera, gente. Isso eu confesso a vocês, isso não entra na minha cabeça. Eu quero ver como é que essa história vai funcionar para mostrar que é uma space opera. Eu acho que Os Tapeceiros de Cabelo tem muita possibilidade de surpreender, na verdade. Enfim, gente, essa é uma premissa muito interessante, então vão atrás de conhecer, que eu acho que vale a pena, com certeza. O próximo livro é um livro que eu já tenho a trilogia completa aqui, mas eu confesso que antes de fazer esse vídeo aqui eu não tinha tanta certeza assim, eu não tinha tanta noção do que se trata essa narrativa, pelo menos aqui no início. É uma trilogia de fantasia, bem famosa aqui no Brasil, até a pessoal que eu sei adora a trilogia como um todo. Eu tô falando de A Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty, e aqui nós vamos ter uma narrativa em que uma personagem, ela vive nas ruas do Cairo, né? Cairo é no Egito, gente? Eu acho que sim. Enfim, ela vive nas ruas do Cairo e ela tem uma certa noção de que, assim, aquele negócio de leitura de mãos, curas, previsão para futuro, essas coisas assim, são meio que truques das pessoas para conseguir ganhar a vida, para conseguir enganar alguns nobres, enfim, que possam ter algum interesse nessas superstições, até que um dia ela acaba invocando sem querer um djinn, ou o gênio, se você preferir, e ela acaba descobrindo a existência desse universo que ela acreditava ser apenas história para crianças, superstições, e que não existia um universo mágico. E aí, com a chegada desse djinn, a descoberta desse djinn, ela descobre sim que existe, assim como uma ligação dela ao que dá título ao livro, Essa Cidade de Bronze, que ela está ligada misteriosamente, e a chegada dela nesse mundo mágico, a descoberta dela desse mundo mágico acaba trazendo algumas consequências bem previsíveis e bem perigosas, porque uma guerra tá para começar. Eu gosto muito dessa temática, apesar de não ler tanto. É uma premissa que chama a minha atenção, é aquela fantasia pura mesmo, mas com uma temática própria, com um senso cultural próprio, baseado numa cultura muito rica, que bem sabemos, e que pode entregar muita coisa pra gente aqui como uma leitura de fantasia. E para fechar aqui essa lista de indicações, eu vou tentar explicar o que é a premissa desse livro aqui, porque é um negócio meio complexo de entender, mas é um livro que eu tô com uma expectativa muito grande, mas muito grande mesmo nele, e eu espero que eu não acabe me decepcionando, porque as expectativas são altíssimas. Eu já vi opiniões muito positivas sobre ele. É um livro que ele é praticamente uma unanimidade fora do Brasil. Ele não foi lançado ainda no Brasil, mas deve ser lançado muito em breve. E eu tô falando de
Babel, ou Babel, da E.F. Kuang, a mesma autora de A Guerra da Papoula, que já foi publicada aqui pela Intrínseca até o 2º volume, falta o 3º ainda, que deve sair esse ano. E Babel também deve sair pela Intrínseca em algum momento, mas não sabemos quando. Mas do que se trata esse livro aqui? Eu falei muito por cima sobre ele lá no meu vídeo de unboxing, que eu tinha comprado ele, mas ele não tinha chegado. Ele chegou inclusive no dia que eu gravei aquele vídeo, vocês acreditam? Poucas horas depois. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha conseguido fazer o vídeo com ele. Nós temos o personagem que é o Robin. Aparentemente, pelo que eu entendi, ele é um personagem de origem chinesa. Eu não entendi se ele é filho de chineses ou se ele é chinês mesmo. Mas ele é levado para essa instituição aqui, dentro de Oxford, que é Babel. Essa instituição aqui, ela é meio que o centro mundial, a casa mundial da tradução. E esse personagem, o Robin, ele tem influência em várias línguas agora, grego, latim, pelo que eu entendi, ou pelo que eu lembro, na verdade, da sinopse. E ele se sente um pouco dividido em relação à atividade que ele está exercendo lá dentro de Babel, por conta das políticas imperiais, né, imperialistas da Grã-Bretanha, por conta da política expansionista que eles fizeram ao longo dos séculos. E além de tudo isso, lá em Babel, nesse instituto, eles, além de serem a casa da tradução, eles também são a casa da magia, o berço da magia. E aqui eu já quero explicar para vocês que eu não sei se vocês vão lembrar quando eu falei sobre o sistema de magia lá de Foundry Side. É um sistema de magia muito semelhante, em que os personagens eles vão fazer algumas inscrições em barras de objetos e vai dar alguma funcionalidade para esses objetos. No caso aqui de Babel, essas inscrições elas são feitas em placas de metal. Existe um nome, Silverworking, eu acho. Eu não sei como é que esse termo vai se traduzir aqui no Brasil, mas eu prefiro não fazer nenhuma tradução livre, mas é Silverworking. Então, existe esse nome para esse sistema, eu acho que inclusive é o nome do sistema de magia, e é feita a inscrição nessas barras e vai dar uma função específica para qualquer que seja a funcionalidade dessas barras. Como aconteceu lá em Foundry Side, mais ou menos a mesma coisa, fazer uma parede e achar que é água, fazer uma cadeira que pesa 5 quilos, na verdade, pensar que pesa 10 quilos, 20, 100, enfim, vocês entenderam. Eu não sei se funciona mais ou menos da mesma forma, mas a premissa é muito semelhante. E é em meio de toda essa divisão interna que ele tem dentro dele mesmo, por estar lá na Grã-Bretanha e ser um chinês, e se essa pessoa que está estudando e buscando conhecimento, e nesse mundo aqui o conhecimento ele é um grande poder, com certeza, existe o medo de que um conflito pode surgir a qualquer momento. E vai começar a surgir porque tem uma sociedade meio que secreta, que atua ali nas sombras, que quer impedir esse avanço imperial da Grã-Bretanha por um motivo, porque a Grã-Bretanha ela vai atrás de abrir uma guerra com a China por conta de alguns materiais, como a própria prata e ópio. E aí o personagem, o Robin, que já tem esse conflito interno dentro dele por, novamente, estar lá em Babel, na Grã-Bretanha, o centro mundial da tradução, sendo um chinês, e ele precisa decidir o que é mais importante para ele e como o conhecimento que ele tem de tudo lá dentro vai importar no meio de todo esse processo. Pelo menos o que eu entendi aqui vendo a sinopse de Babel, porque é um negócio, parece complexo, né, pelo menos. E é uma premissa muito interessante. E eu acho que o fato desse livro ter como uma temática, assim, ele tem o sistema de magia, ele tem a temática de fantasia dele, mas o fato dele pautar toda essa questão de fantasia, a própria guerra por conhecimento, com um elemento tão importante para a literatura mundial, a tradução, o poder que ela é capaz de fazer se transportar um conhecimento para tantos lugares ao redor do mundo. A troca de conhecimento entre países através do idioma é algo que me deixou muito curioso e muito fascinado pelo que esse livro pode oferecer. E aí a gente encaixa também algumas outras temáticas, como a temática de Dark Academia também, que para a galera que lê, tem costume de ler os Dark Academia, diz que esse aqui é um dos melhores livros do gênero lançado nos últimos anos. Para muita gente, eu não duvido nada, esse aqui é de longe, ou talvez disparado, o melhor livro já escrito pela E.F. Kuang. Eu já vi algumas pessoas que eu confio a opinião também, seja no YouTube gringo, seja aqui no Brasil, não só no YouTube, mas também em outras comunidades, falando que Babel é uma obra incrível. Então, por que eu não recomendaria isso aqui para vocês sem nem ter lido ele? Não tem como, né? Obviamente é um livro que está em inglês aqui, pelo menos nessa minha edição, mas ele deve sim chegar em algum momento no Brasil. Eu espero muito que em breve, espero inclusive que eles também façam um trabalho muito importante de tradução, que é um livro sobre tradução, né? Eu falei lá no meu último vídeo e repito aqui,
eu acho que o peso da tradução, o cuidado com a tradução vai ser ainda mais importante. Assim, apesar de achar que não sai esse ano, eu espero que saia esse ano e eu tô muito ansioso para ler ele. E é isso, gente. Fica a recomendação de Babel e fica a recomendação de todos os outros livros que eu mencionei aqui para vocês. Eu acho que esse vídeo ficou longo e eu acho que eu vou ter que cortar bastante coisa na edição para ele não ficar longo demais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das recomendações que eu não li, mas eu acho, assim, não vou botar o selo de qualidade do Vagando e Divagando aqui, né? Porque eu ainda não li eles, pode ser que eu acabe me decepcionando, mas eu tenho quase certeza de que esses livros vão ser livros e experiências incríveis para vocês e para mim, e com certeza, se cada um deles for o que cada um deles promete, eu trago vídeo aqui no canal, vocês vão ficar sabendo de cada um deles. E é isso, pessoal. Lembra vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Por hoje é só, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo, tchau, tchau.